Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um culto aqui da Igreja Batista Prudentina, uma igreja que existe para glorificar a Deus e para investir em vidas, que foi para isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para dar oportunidades de transformação, de viver de um jeito diferente, de viver com certeza de vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. Como está o seu coração? Como está a sua vida? De que forma você chega neste culto, neste momento? Eu queria desafiar você a colocar o seu coração na presença do Senhor, para colocar as suas preocupações no trono da graça do Deus Todo-Poderoso, esse Deus mesmo que pode fazer infinitamente mais por mim e por você. Eu quero pedir a gentileza de você curtir essa transmissão. Se alguém vir à tua mente aí, se alguém vier à tua mente, envie o link deste culto, talvez com um gesto simples. Você será usado por Deus para abençoar pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem para dizer de uma forma toda especial no coração daqueles que participam deste culto e de forma muito especial ao seu coração. Nós vamos orar neste momento. Quero já pedir para você ir compartilhando os seus motivos de oração. Quer orar por pessoas, por situações, por algum motivo que tem incomodado teu coração? Tecle aqui conosco. Nós vamos, como povo do Senhor, reunidos e unidos em nome de Jesus, colocar e apresentar os nossos motivos diante da presença do Senhor. Você pode orar comigo, vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até este lugar e a Tua presença, Deus, está conosco. Pai amado, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, que esse seja um tempo de manifestação da Tua presença, Pai. Por isso eu oro por cada pessoa, por cada família que está conectada nesta mensagem, neste culto, que o Senhor os abençoe de uma forma muito especial. E nós convidamos para que o Senhor tenha liberdade para falar conosco neste momento e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as marras inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes,
poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Muito bom podermos adorar ao Senhor, que é merecedor de todo louvor, de toda a nossa adoração. Você tem motivos para apresentar ao Senhor? Você já compartilhou aqui no chat? Hoje é um dia muito especial, nós temos aniversariantes que fazem parte desta amada igreja, o Natanael, o Isaac, parabéns, Natanael, que Deus abençoe vocês, que a presença do Espírito Santo de Deus possa alegrar o coração de vocês e a alegria do Senhor os envolver de uma forma toda especial. E você já compartilhou motivos, né? Nós temos também Marcos e Adriana Mendonça que estão, aí todos isolados com o Covid. Que Deus abençoe vocês. Como igreja nós já estamos orando e continuaremos orando. Nós temos o pai da irmã Ana Cristina, que também está internado. Temos motivos para agradecer a Deus. O irmão Marco esteve ali fazendo uma bateria de exames, mas já está bem, graças a Deus, experimentando mais uma vez o cuidado do Senhor. Nós vamos continuar orando pela Nanete, pelo irmão Nildo, que Deus abençoe, Nildo, de uma forma toda especial a sua vida, esse processo aí, que Deus está trabalhando no teu físico, no teu coração, que a alegria do Senhor possa envolvê-los de uma forma muito especial. Você já compartilhou aí os seus motivos, sejam eles profissionais,
sejam eles aí por pessoas que você ama, por famílias, por situações, por relacionamentos. Nós cremos que Deus está presente, Ele é o Senhor que ouve o clamor do seu povo, e nós queremos que todas as respostas, que o Senhor dará sejam para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode acompanhar aí onde você está em oração. Pai amado, nós colocamos todos os pedidos, ó Deus, todas as pessoas, todas as situações e circunstâncias, ó Deus, que estão sendo apresentadas pelo Teu povo neste momento. Pessoas que talvez não tenham teclado, mas que neste tempo de oração estão apresentando ao Senhor esses motivos. Que o Senhor possa visitar de uma maneira especial, Deus. Que o Senhor possa trazer cura e restauração onde é necessário. Que o Senhor possa prover, Deus, aquele milagre, ó Deus, para situações e circunstâncias que não temos o controle. Mas, acima de tudo, Pai, que famílias, que pessoas que estão neste momento clamando, ó Deus, possam ter as suas orações respondidas e que o Teu nome seja glorificado, Paizinho. Por isso, nós estamos reunidos como povo do Senhor, como a Tua igreja local, que se reúne, Deus, aqui na Igreja Batista Prudentina e com irmãos que fazem parte, ó Deus, deste culto, participando deste momento de uma maneira toda especial. Pai amado, nós apresentamos todos os pedidos que foram colocados no chat, cada vida, Deus, porque nós confiamos que Tu és Deus provedor e nos atenderá em nome de Jesus. Amém, Senhor.
em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Você é uma pessoa que vive com a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, nas decisões que você toma? Ou talvez você é uma pessoa que precisa de muita sabedoria vinda dos altos céus, por causa do momento que você está vivendo. Hoje nós vamos compartilhar um pouco da Palavra de Deus, nós vamos estudar a partir de hoje alguns versículos ali da Palavra do Senhor do livro de Colossenses. Esse livro foi um livro, uma carta escrita, pelo apóstolo Paulo para a igreja ali de Colosso. Essa é uma igreja que tem uma peculiaridade diferente das demais. O próprio apóstolo Paulo, existem algumas correntes teológicas que dizem que Paulo não foi ele quem plantou essa igreja, mas quem plantou foi um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Paulo, enquanto estava ali na cidade de Éfeso, enviou esse discípulo do Senhor Jesus e ali na cidade de Colosso ele começa o trabalho onde seria fundada então a igreja do Senhor Jesus na cidade de Colosso. Aquela igreja vivia um contexto histórico extremamente peculiar. Anos atrás, muitos anos atrás, a cidade de Colosso foi uma grande cidade de referência para aquela região, uma cidade em que investia em produtos têxteis e ela havia crescido demais, tanto em número de pessoas como em expansão. Só que com a chegada do governo romano, essa cidade teve um declínio e outras cidades ao redor receberam uma atenção maior. Mas junto com todo esse crescimento que já havia acontecido, e com uma cidade onde chegavam e partiam muitas pessoas, veio juntamente com isso ali, um misticismo muito grande que fazia parte da vida daquelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, existia ali adoradores de Cibele, conhecida como a grande deusa mãe. Eles ali, aqueles que adoravam a Cibele, eles eram envolvidos ali em misticismos, eles adoravam a natureza, exercitavam também ali nos atos de religiosidade deles o culto da fertilidade, e eles também tinham o hábito de oferecer sacrifícios, e a forma de adoração deles era onde eles entravam ali num sistema de êxtase, e eles praticamente ali como que se drogavam para estar na presença ali da então, deusa mãe Cibele. E não só elas, mas existiam outros também como Ísis, outros deuses também como Apolo, que era conhecido ali, que oferecia uma oferta ali de rituais de cura para aqueles que criam nele, que criam em Apolo. Agora, imagine uma cidade que já existia uma cultura judaica, com todo esse misticismo fazendo parte da vida e da religiosidade dessas pessoas. Foi num contexto como esse, tão necessitado da grande verdade do Deus Todo-Poderoso, que Paulo envia Epáfras ali naquele lugar e eles começam a ensinar a palavra de Deus. E um tempo depois, Paulo escreve a carta à igreja de Colossenses na tentativa de orientá-los, de alertá-los, prepará-los para que eles permanecessem firmes diante de tanto sincretismo religioso, mistura de religiões, práticas que os envolviam ou tentavam envolver a vida deles de alguma forma. E é nesse tempo todo e nesse contexto que Paulo escreve
com o objetivo de conduzir aqueles discípulos, aqueles recém-convertidos que haviam aprendido a respeito de Jesus, para que eles pudessem permanecer vivendo de forma firme, de uma forma que glorificasse o nome do Deus Todo-Poderoso. E é nesse contexto que nós vamos ler a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e tudo e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com o poder, com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que Deus abençoe a leitura desse trecho tão especial da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E hoje nós vamos, nesta meditação, focar em alguns versículos apenas, do versículo 1 até o versículo 6, onde Paulo escreve essa carta a esta igreja, que não foi ele quem plantou diretamente, eu já disse isso, mas enviou o seu discípulo Epáfras, e ele foi o plantador. Só nesse quesito, só nessa questão, existe uma lição que é bíblica para as nossas vidas, que ele começa a mostrar com essa atitude o investimento que existia num conceito discipular, onde Paulo ele não teria como visitar todas as cidades, mas ele prepara uma pessoa com uma liderança discipuladora chamada Epáfras e ele vai até a cidade de Colosso. Ele estava ali falando, escrevendo essa carta a algumas pessoas, a alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e ele ministrava na vida dessas pessoas. E ele, de repente, Paulo, ele se encontrava preso e recebe algumas informações. Epáfras vai até Paulo e ele começa a contar para Paulo aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, estava fazendo na vida daqueles irmãos. E Epáfras começa a testemunhar aquilo que Deus estava fazendo, transformando vidas, mesmo num contexto todo difícil que eles viviam. E Paulo, ele começa a destacar na sua carta algumas
características que existiam na vida daquele povo e, de certa forma, ele estava identificando e honrando, ele estava exaltando, né, as virtudes que aqueles irmãos daquela cidade tinham, mas ao mesmo tempo Paulo começa a ensiná-los com algumas atitudes que ele escreve, algumas coisas que eles deveriam praticar e algo que precisava fazer parte da vida deles. E com base nas palavras de Paulo, direcionada aos irmãos daquela igreja, nós vamos aprender neste culto a identificar atitudes sábias de um discípulo de Jesus que vive com sabedoria, que escolhe viver de forma sábia a sua vida. E a primeira lição, o primeiro ensinamento que o texto da palavra de Deus ele vai trazer até nós é que a pessoa que vive com sabedoria, ela aprende a orar uns pelos outros. Ela aprende a investir tempo olhando não simplesmente para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Lá no capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor, ela vai dizer: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo, além de iniciar a sua carta, como ele fazia, destacando algumas características positivas daquilo que Deus estava fazendo na vida daquele povo, ele faz questão de deixar claro na sua carta escrita que ele investia tempo orando pela vida, pela situação e pelas circunstâncias que aqueles irmãos eles estavam vivendo. Paulo, ele era um convertido do judaísmo, um dos grandes ali, que estavam sendo preparados, e por isso existia na vida dele um hábito de orar diversas vezes ao dia. Por isso que ao escrever ele continua demonstrando que toda essa reverência e busca na presença de Deus, ele agora depositava na pessoa de Cristo Jesus, a qual ele dependia. Ele acreditava que era o Deus, o Senhor dos Senhores, que havia enviado o seu Filho e que esse Filho estava intercedendo por nós. Ao mesmo tempo que Paulo ele faz isso, ele identifica também características na vida daqueles novos crentes. Ele os ensinava com as suas atitudes práticas de um verdadeiro discípulo de Jesus, que colocava o Senhor em primeiro lugar através da vida de oração, onde Paulo ele mostra claramente que o dedicar tempo a Deus e confiar tudo aquilo que desejamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, era a melhor opção a se fazer. Paulo, quando ele estava escrevendo a sua carta aos crentes da cidade de Éfeso, depois de abordar ou de escrever a respeito da armadura de Deus, fazendo com que aquele povo ficasse atento para que eles pudessem usar a arma certa, a parte de defesa correta contra as ciladas do inimigo, ele começa, logo depois que ele fala a respeito, ali da armadura de Deus, ele começa a falar a respeito da oração. E cá entre nós um dos trechos que eu mais gosto de ler e refletir da palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo, logo depois de falar a respeito da armadura de Deus,
E ele traz ali uma linguagem de combate, né, do mundo espiritual. E ele começa a falar a respeito da oração, a dizer para as pessoas que faziam parte daquela igreja, dizendo: olha, orem no Espírito em todas as ocasiões. Como em outros momentos, ore sem cessar, com oração de súplica, clamando a Deus. Pois se tivermos isso em mente e nós estivermos atentos e perseverantes na oração por todas as pessoas que estão ao nosso redor, nós que escolhemos viver com sabedoria diante de Deus, precisamos aprender a orar uns pelos outros. Como anda a sua vida de oração pelas pessoas que estão ao seu redor? Por pessoas que fazem parte da nossa comunidade de fé, por pessoas que fazem parte aí da sua família. Você é uma pessoa que tem investido tempo orando e dedicando a vida dessas pessoas, as decisões a serem tomadas diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Quando nós escolhemos viver com sabedoria, nós vamos orar, nós vamos clamar não somente por nós, mas uns pelos outros, pois assim nós estamos demonstrando que Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é quem dirige a minha vida, é quem dirige a nossa vida. E nós também, com esse gesto de entrega através da oração, estamos dedicando pessoas que estão ao nosso redor. E sabe de uma coisa? Quando nós entendemos a importância disso, nós começamos a viver com a nossa vida e demonstrar através daquilo que vivemos que nós somos tementes ao Senhor e que nós desejamos viver com sabedoria, e sabemos que toda sabedoria vem da parte de Deus. E quando nós nos colocamos com sinceridade, o Senhor se revela a nós e Ele começa a nos dar a direção para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Você já parou para pensar que principalmente ali o livro de Provérbios, ele sempre vai trazer junto da sabedoria uma outra palavra, um outro termo que é muito especial, chamado temor. Temor e sabedoria andam juntos. Se você é uma pessoa que não tem o temor do Senhor dentro do teu coração, provavelmente você esteja vivendo aí, batendo cabeça e tomando decisões, às vezes faltando a sabedoria e o direcionamento do Deus Todo-Poderoso. Elas vêm acompanhadas juntos e eu quero ler alguns textos que vão mostrar isso para nós. E o primeiro deles está lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Se o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, nós vamos ter a sabedoria necessária dentro do nosso coração e da nossa vida, quando Cristo, que é fonte de toda sabedoria, Ele for aquele que governa a nossa vida. Muito mais de entendermos a obra de Cristo, aquilo que Ele veio fazer para morrer, para pagar um preço pelo pecado, ressuscitar e nos garantir vida eterna, aqui existe uma palavra que quer dizer nós entregarmos a nossa vida no temor do Senhor, pois assim Ele se tornará o Senhor da nossa história. E sabe o que acontece? Quando Ele se torna o Senhor da nossa vida, nós vamos confiar nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Pai eterno, toda a nossa vida e todas as nossas decisões. E nós vamos caminhar no temor do Senhor e experimentando a verdadeira sabedoria de Deus na nossa vida. Você é uma pessoa que teme a Deus? Você é uma pessoa que zela para que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Se você é essa pessoa, eu tenho plena convicção de que Deus tem dado a sabedoria dos altos céus dentro do seu coração. E lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, a palavra do Senhor vai dizer: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra.
Olha aqui mais uma vez as duas palavras andando junto, temor e sabedoria. E lá em Provérbios 1:7 também, mais uma vez, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí ele traz um alerta, diz: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Irmãos, se desejamos com sinceridade viver com sabedoria, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Sabe por quê? Porque aquele que teme verdadeiramente a Deus e se submete, se rende ao Pai Todo-Poderoso, com um coração cheio de sabedoria, Ele vai nos levar a escolhermos viver de um jeito que nós vamos caminhar na vontade do Senhor. É isso que Deus deseja, e que o temor do nosso coração possa nos conduzir. Sabe quando que o temor do Senhor e a sabedoria, elas podem ser ou ficarem evidentes na nossa vida? É quando as nossas decisões não são tomadas simplesmente baseadas no meu entendimento. Quando as minhas atitudes, o meu jeito de falar, o meu jeito de tomar decisões não são baseados simplesmente naquilo que eu acho ou na circunstância que está ao meu redor, mas o temor e a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor se torna governador da nossa vida, o Senhor da direção da nossa história, todas as decisões serão tomadas segundo a vontade de Deus, para que a vontade do Senhor se cumpra e não a minha. E isso vai fazer com que eu não olhe simplesmente para uma dificuldade que eu estou vivendo para tomar uma decisão, para uma circunstância que está fazendo parte da minha vida naquele momento, mas em todas as circunstâncias, o desejo do meu coração será buscar a vontade do Senhor. Você deseja viver dessa forma? Se você deseja, você é uma pessoa que está buscando viver de forma sábia a sua vida e suas decisões. Você já agiu e tomou uma atitude que depois você se arrependeu? Talvez numa discussão, algo que aconteceu e você agiu de uma forma tão severa, tão dura, tão imperativa, e aquilo depois o Espírito Santo começou a tocar o teu coração, que você não deveria ter vivido daquele jeito. Aqueles que têm o temperamento colérico, sanguíneo, sabem bem daquilo que eu estou falando. E nesses momentos são tão difíceis, nós temos que dar um passo para trás, reconhecer quando erramos. Sabe por quê? Porque aquela atitude, ela foi tomada de forma intempestiva e ela não trouxe glórias ao nome de Deus. Muito pelo contrário, a gente às vezes machucou pessoas que faziam parte daquela história e nós, ao reconhecermos isso, nós estamos agindo sabiamente, voltando atrás, talvez restituindo, coisas que fizemos para que o nome do Deus Todo-Poderoso, Ele seja glorificado. Viver com temor e com sabedoria diante de Deus não é achar que tudo que você está fazendo está correto, mas é você ter o coração sensível, você ter o discernimento de reconhecer os momentos em que você falhou. E mais do que isso, você ter a plena convicção de que Deus sempre nos dará a oportunidade de recomeçar do jeito certo, de um jeito que vai glorificar o nome de Deus, que vai trazer glórias ao nome de Deus e, por consequência, o nosso coração irá se alegrar, porque Deus está se manifestando na nossa vida. Quando nós olhamos que viver com sabedoria nos leva a orar uns pelos outros, é porque um coração que teme a Deus coloca todas as circunstâncias através da oração diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Pois aquele que teme ao Senhor verdadeiramente se submete à vontade desse Senhor. Tem um texto muito especial no Evangelho de João, no capítulo 17, onde o Senhor Jesus, ele começa a dar um exemplo para nós daquilo que é orar por si mesmo, mas também daquilo que é orar pelos outros.
E mais do que isso, a forma de orar para que a vontade de Deus se cumpra. E ele começa no capítulo 17, a fazer essa oração. E ele começa a se aprofundar de um jeito todo especial, revelando uma intimidade tão sublime com o Senhor, que nós vamos aprender neste momento através desse texto da palavra do Senhor, que vai nos conduzir a aprendermos a vivermos de forma sábia, glorificando a Deus e aprendendo a orar e a confiar no Deus Todo-Poderoso. Lá em João 17, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai dizer que, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles conheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que texto precioso! Uma oração do Senhor Jesus, onde Ele ora por si mesmo, depois Ele ora pelos seus discípulos e depois Ele ora por nós, aqueles que um dia creríamos na palavra da verdade, e Ele ora pelo mundo. Que o desejo de busca, de entrega com sinceridade possa nos levar a viver uma vida com sabedoria, onde nós venhamos a aprender a orar uns pelos outros, pois quando nós vivemos dessa maneira, nós vamos aprender a nos colocarmos nas brechas uns pelos outros, orando, clamando. Por quê? Para que a vontade soberana, a vontade que é boa, perfeita e agradável do nosso Deus se cumpra na nossa vida.
aqueles irmãos da cidade de Colosso, da igreja de Colossenses, eles enfrentavam um misticismo religioso muito grande na sua cultura. Não é diferente da forma como nós vivemos hoje. O pecado era algo presente nos rituais religiosos daquela época. Da mesma forma como nós vemos algo acontecendo também em algumas religiões na nossa atualidade. Mas o que verdadeiramente importava e aquilo que Paulo estava fazendo era ensinar o valor de orar uns pelos outros. Quando ele escreve dizendo, olha, minha oração por vocês é que vocês permaneçam firmes. Ele está dizendo, olha, da mesma forma como eu tenho orado, da mesma forma como o Senhor Jesus orou por nós e intercede com gemidos inexprimíveis através do Espírito Santo de Deus, nós temos que aprender a colocar em prática o desejo de orar. Mas isso só vai ser possível quando nós identificarmos e o nosso coração arder com temor do Senhor, para que nós possamos buscá-lo com a sabedoria que somente Deus pode nos dar. Quais são os desafios que Deus tem trazido para você numa noite como essa, numa mensagem como essa que está sendo ministrada? Talvez o Espírito Santo de Deus esteja mostrando que você precisa aprender a orar por pessoas que estão perto de você. Que você precisa aprender ou voltar a orar por pessoas que um dia você já tenha assumido o compromisso de orar por ela, mas hoje em dia você não faz mais. E quando encontra, diz, olha, estou orando por você, quando na verdade não está. E isso precisa mudar. E o que Deus está dizendo é que quando nós assumimos um compromisso de orar, nós vamos assumir o compromisso de apresentar a vida daquela pessoa, a causa daquela pessoa, diante do trono da graça de Deus, que deseja se derramar sobre a nossa vida e nos conduzir para o centro da vontade do Senhor. Talvez você que acompanha uma mensagem como esta mensagem, Deus está desafiando você a assumir compromissos de oração, onde durante um tempo do seu dia será ali colocado na sua agenda como prioridade para que você se coloque na presença de Deus, aprendendo a orar por outras pessoas, a apresentar essas pessoas diante do Senhor. Tem alguns nomes aí no teu coração. Hoje, antes de você dormir, você vai separar um tempo. Se você puder, você vai se ajoelhar, talvez na beira da tua cama, no tapete da tua casa, no meio da cozinha, e você vai colocar a vida de pessoas a qual o Espírito Santo está revelando a você e orar por essas pessoas, assumindo o compromisso de continuar a orar. Quando nós identificamos os desafios de Deus, nós não podemos ignorar. Agora, talvez você seja a pessoa que está acompanhando essa mensagem e você precise pedir perdão ao Senhor, porque a sua vida de oração, ela está sofrendo ataques demoníacos e você não tem conseguido orar. Você não tem conseguido orar nem mesmo pela sua família, pelo básico que está ao seu redor, para que Deus o conduza novamente ao trilho da santificação, para que você viva como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Quando nós identificamos isso, é momento de nós pararmos e dizer, Deus, eu preciso mudar a minha vida de oração. Eu preciso experimentar o bálsamo dos altos céus sendo derramado sobre a minha vida, para que eu experimente aquilo que um dia eu experimentei, mas no decorrer do caminho ficou para trás. Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa, comece a orar aí na sua mente, no seu coração. Se você puder, fale em voz alta, fala, Deus, eu peço perdão, porque eu estou vivendo a minha vida do meu jeito e eu não tenho orado, eu não tenho apresentado diante do Senhor as minhas causas, e a partir de hoje eu assumo o compromisso de fazer isso de um jeito diferente. E eu
creio do fundo do meu coração que o amor de Deus irá envolver a sua vida e você vai começar a viver o melhor de Deus na sua história. Tem uma frase que eu gosto que diz: não basta saber o que precisa ser feito, precisamos fazer o que é preciso. Faça o que é preciso. Abra mão de coisas que têm roubado aquilo que é o primeiro lugar de Deus na sua história. O desafio é: viva de uma forma sábia, com sabedoria, colocando Deus em primeiro lugar e orando uns pelos outros. Nas próximas quintas-feiras nós estaremos vendo também que aquela pessoa que vive com sabedoria, ela testemunha da sua fé, ela multiplica o amor de Deus e ela se alegra com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que o amor de Deus o envolva de uma forma especial e hoje não vá dormir sem ter um tempo precioso de oração na presença de Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Que o Senhor possa nos ensinar a mim e a você, a vivermos a nossa vida com a sabedoria vinda dos altos céus e a alegria do Senhor nos envolva, que possamos orar uns pelos outros, que possamos nos apresentar
como instrumento de Deus, na mão do Deus vivo, para sermos usados pelo Senhor. O desejo do meu coração é que você seja muito abençoado e eu quero desde já deixar o convite para que no próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 19h30, você venha celebrar ao Senhor conosco aqui na Igreja Batista Prudentina. Estaremos reunidos aqui presencialmente e também online. Que a alegria do Senhor o abençoe, o amor do Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.